Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Bom, na videoaula de hoje nós vamos deduzir a fórmula para calcular o volume do sólido de revolução, tudo bem? Veja, um sólido de revolução é um sólido obtido quando você tem uma certa região A entre o gráfico de uma função e o eixo x, e essa região ela é rotacionada, é feito um giro dela em torno do eixo x, fazendo com que seja criado um sólido, tudo bem? E nós vamos ver como que se calcula o volume desse sólido. Então veja, seja uma função que por hipótese nós vamos adotar aqui que ela é contínua dentro do intervalo AB, ou seja, o gráfico, no intervalo de A até B não há interrupção no gráfico, tudo bem? A nossa função é contínua. Veja que a nossa função, nós vamos adotar que ela é sempre maior ou igual a zero dentro do intervalo AB. Significa dizer que todo o gráfico está contido dentro do primeiro quadrante, tudo bem? Onde, veja, o A aqui, ele representa o conjunto limitado pelo gráfico da função, veja essa curva que nós temos aqui em cima, tudo bem? A reta x igual a A, ou seja, a reta que passa pelo ponto A e intercepta o gráfico da função. A reta x igual a B, que é a reta que passa pelo ponto B e intercepta o gráfico da função aqui em cima, e pelo eixo x, tudo bem? Então veja, o conjunto A é o conjunto de todos os pontos que está contido aqui dentro dessa área, tudo bem? Veja, quando nós rotacionarmos essa área em torno do eixo x, nós vamos criar o conjunto que eu vou chamar aqui de conjunto B, onde B é o conjunto obtido pela rotação do conjunto A, ou seja, eu peguei aquela área A, aquele conjunto A, girei ele em torno do eixo x, fazendo aparecer esse sólido que eu desenhei aqui, que eu vou até acender ele aqui. Então, quando foi feito a rotação do conjunto A, nós criamos aqui um sólido, tudo bem? Criamos um sólido de revolução. Ok? Então veja, nós queremos achar um jeito de calcular o volume desse sólido. Assim como nós fizemos no cálculo de área, para deduzir a fórmula para calcular a área abaixo de uma curva, nós vamos iniciar fazendo o quê? Uma partição P do nosso sólido. Significa dizer que eu estou fatiando esse sólido em N fatias, ou seja, em N subintervalos, tudo bem? Então veja, x0, A é igual a x0, que é menor que x1, que é menor que x2, que é menor que pontinho, pontinho, menor que xn, que é igual a b. Ou seja, nós pegamos o intervalo AB e subdividimos ele em n intervalos, tudo bem? Agora nós vamos pegar, veja, a largura de qualquer intervalo desse, que eu vou chamar de delta xi, vai ser igual a xi menos xi menos 1. Então veja, se eu quiser a largura do x0 até o x1, eu tenho o primeiro intervalo, que é o intervalo x1. Se o i for 1, é o intervalo x1. Se nós quisermos, aqui é 1. Se nós quisermos o intervalo 10, é só colocar 10 no lugar de i, então ficaria x10 é igual a x10 menos x9. Ou seja, delta xi me dá sempre a largura de um intervalo qualquer dessa partição, tudo bem? Agora veja, quando nós fazemos uma partição do intervalo, essa partição ela divide o nosso sólido em fatias. É como se você pegasse um pão e saísse cortando ele em fatias. Aqui embaixo eu desenhei uma fatia desse sólido. Então veja, delta xi é o que? É a largura da fatia, tudo bem? Cada fatia dessa eu vou chamar de elemento de volume. Então essa partição P, ela divide o nosso sólido em N fatias iguais a essas, tudo bem? Ok? Claro, todas de volumes diferentes, porque são fatias feitas a partir de uma curva, tudo bem?
Ok. Agora, como que nós vamos determinar o volume desse sólido? Tudo bem? Veja, como é que eu calculo o volume de uma fatia dessa? Olhando para essa fatia, ela nos lembra um pouco o formato de um cilindro. Veja que essa face lateral, que é a face da secção, ou seja, a face que foi cortada, como o sólido ele é gerado pela rotação em torno do eixo X, qualquer secção desse sólido é uma circunferência. Então veja que a face da secção aqui é uma circunferência. Para calcular então o volume desse elemento de volume, desse pequeno cilindro, dessa fatia do nosso sólido, é só fazer a área da base vezes a altura, onde a altura aqui será o ΔXi. Tudo bem? Mas veja, para calcular a área da base aqui, que é uma circunferência, nós precisamos do quê? Do raio. Então veja, o raio, suponha que esse elemento de volume que está aqui embaixo, ele foi obtido a partir desse intervalo xi menos 1, xi. Veja, se eu quero o raio da circunferência, basta que eu pegar o que? Um valor qualquer entre xi menos 1 e xi, que eu vou chamar de ci, esse valor qualquer aqui dentro, tudo bem? Então veja, nós vamos tomar aqui um ci, um valor tal que xi menos 1 é menor ou igual a ci, e ci é menor ou igual a xi. O que significa? Que eu estou tomando um valor qualquer aqui dentro desse intervalo, tudo bem? Desse subintervalo aqui. Agora veja, o raio da circunferência desse elemento de volume, ele vai ser a medida que sai do eixo X até o gráfico. E essa altura aqui nada mais é do que a função calculada no valor no CI. Então veja, esse raio do nosso elemento de volume, da nossa seção circular, será o quê? O F de CI. Tudo bem? Então veja, se nós queremos o volume de um elemento desse, de um elemento de volume desse, eu quero o volume de apenas um, ele vai ser dado por quem? A área da base, que é quem? Π vezes o raio ao quadrado, porque é uma circunferência. Então será π vezes F de CI ao quadrado. Por quê? Porque a área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem? Vezes a altura. Quem é a altura? A altura aqui corresponde a quem? A largura do nosso elemento de volume. Tudo bem? Que é a largura do nosso subintervalo. Então será vezes ΔXi. ΔXi aqui, tudo bem? Veja que esse aqui, então, é o volume de um elemento de volume aqui de uma das fatias, digamos assim, do nosso sólido. Mas a nossa partição P divide o nosso sólido em N fatias, em N subintervalos. Cada subintervalo corresponde a um elemento de volume. Então eu tenho N fatias iguais a essa aqui, por assim dizer. Então, para ter o volume total do sólido, nós temos que somar todas as fatias. E no cálculo nós somamos assim, veja. Somatório de I variando de 1 até N, o volume de todos os elementos de volume. Essa soma total vai ser o quê? Vai ser igual ao somatório com I variando de 1 até N, de π vezes F de CI, veja que aqui é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que aqui é representado por ΔXi. Tudo bem? Veja que aqui à direita, todo esse lado direito da nossa equação, nós conhecemos essa expressão. Ela é uma soma de Riemann. Ela é uma soma de Riemann. E nós sabemos que o limite da soma de Riemann, veja, quando nós somamos o volume de todas as fatias, isso vai me dar o volume do sólido. E esse volume, nós sabemos que o quê? Que a soma de Riemann, o limite da soma de Riemann, quando o maior dos intervalos tende a zero, converge para a integral. Então veja,
o nosso volume do sólido será dado pelo limite quando o maior, que é o máximo, né, o maior dos intervalos ΔXi tende a zero. Significa dizer que quando todos os intervalos ΔX vão para zero, o nosso volume será dado por esse limite. O limite do somatório de I variando de 1 até N, de π vezes f de Ci ao quadrado ΔXi. Veja então que esse limite ele existe porque a nossa função, por hipótese, lá atrás ela era contínua. Então esse limite ele existe. E esse limite, veja, ele vai ser a integral de A até B, que é o nosso intervalo lá. Π é uma constante. Vezes quem? Vezes o Ci aqui nós vamos chamar de x. Vai ficar f de x ao quadrado. E o ΔXi vai virar dx. Então veja que o volume do nosso sólido completo, o volume total do nosso sólido é dado por essa expressão. Tudo bem? Que eu vou escrever aqui embaixo da seguinte forma. O volume, então, do nosso sólido de revolução é a integral de A até B. Será assim, ó, π vezes... Veja que π é constante, então eu posso colocar ele fora da integral. Então vai ficar assim, o volume ele é igual a π vezes a integral de A até B de f de x ao quadrado dx. Tudo bem? Essa é a expressão, então, que me permite calcular o volume do nosso sólido. Você talvez me pergunte, mas Daniel, por que que esse limite ele tende para essa integral quando os intervalos tendem a zero? Eu vou dar um zoom ali no nosso gráfico para você tentar visualizar o que está acontecendo. Veja. Nós temos o gráfico da função aqui, veja. Dentro de um intervalo AB. Vamos supor que eu estou pegando o intervalo aqui x e menos 1, xi. Veja que quando esse intervalo aqui, nós pegamos essa fatia aqui, e aqui dentro eu estou tomando um valor aqui dentro qualquer, que vai me dar a altura desse sólido. Veja que essa altura é quem? É f de Ci, que é essa altura aqui, tudo bem? Mas veja que o xi menos 1 e o xi, eles me dão o quê? Se nós pegarmos essa altura e jogarmos para cá, veja. O que está acontecendo aqui? Ó? Não sei se fica claro, mas veja, esse retângulo aqui, que é a espessura do nosso disco, digamos assim, da nossa fatia, ela tem uma parte que está fora do gráfico aqui, ó. Está do lado de fora. E desse lado eu tenho uma parte que está dentro do gráfico. Então, o volume de cada disco gerado por cada subintervalo da nossa partição, ele é um volume aproximado. Mas veja que essa largura nós chamamos de quê? De ΔXi. Tudo bem? Veja que se eu fizer o mesmo gráfico, mas se eu pegar... Veja. Se nós pegarmos uma fatia, um subintervalo bem fininho, vamos supor que aqui é ΔXi menos 1, aqui aqui é xi menos 1 e aqui é xi. Olha só o que vai acontecer se nós pegarmos uma fatia bem fininha. Uma fatia bem fininha. Você concorda comigo que quanto mais fino, quanto menor for esse subintervalo, mais fino será a espessura da nossa fatia, do nosso disco lá, do nosso elemento de volume. Ou seja, a diferença entre o volume aproximado e o volume real, ele tende a zero. Ou seja, quando o xi e o xi menos 1 forem tão próximos um do outro, essa diferença aqui ela não existe. É por isso, então, que veja, que o limite dessa soma, veja, quando os intervalos vão ficando cada vez mais finos, essa soma de volumes aqui, ela tende ao volume exato do sólido do sólido de revolução gerado
né, pela nossa área quando ela faz a rotação em torno do eixo x, e é dado por essa expressão aqui, tudo bem? O volume é igual a π vezes a integral de a até b de f de x ao quadrado dx, tudo bem? Espero que tenha conseguido explicar, tenha ficado claro para você. Na próxima videoaula eu vou trazer alguns exemplos, algumas questões interessantes para a gente exercitar, tudo bem? Forte abraço, fiquem com Deus. Compartilhe essa videoaula com seus amigos, se inscreva no canal e que a matemática esteja com vocês.